Ele Tá bom. clicou nele? Ter que ir caminhando. Faz parte, né? Faz parte essa Faz, da tecnologia. tentamos aqui compartilhar, mas deu problema e a gente não sabe o que que é, mas nós vamos conversando. Vamos esperar mais o pessoal entrar, né? Daqui a pouco você me fala de onde você é. Opa, beleza. Sou aqui de Curitiba, Paraná. Ah, que legal, essa cidade maravilhosa que é Curitiba, né? Aham. E você de onde? Você, eu sou de Minas, eu estou em Caratinga. Ah, A Caratinga, gente, Minas Gerais. isso, a gente atua no Brasil todo aí com a recuperação de impostos na área tributária. E você é advogado? Eu sou advogado. Olha que legal. E você já atua na área tributária também? Ainda não, no momento eu estou buscando mais informações a respeito da área, estou buscando conhecimento para. Entendi. E hoje qual que é a área que você trabalha, que Hoje você eu trabalho lida previdenciário, aí? família, penal, tenho Ah, parceria com entendi. outros colegas, Ótimo. então temos um trabalho aí nessa área Anos de jurídica. janela, né? É, Isso mesmo. Pois é, a área tributária é uma excelente área e agora está no momento, né? Que daqui a pouco a reforma tributária começa de fato e nós temos que aí nos aperfeiçoar para que a gente possa, então, entrar com tudo no mercado, né, Sandoval? Na verdade, a reforma tributária ela nivelou todo mundo, né? Todo mundo agora tem que estudar e aí a gente precisa. Nós, na verdade, um bom profissional agora com essa questão da reforma, ele vai se destacar agora, né? Com bastante competência, estudo, e aquele que não acompanhar já era, porque o mercado tem ele que, vai ficar bem consultivo, né? tem que acompanhar bastante, né? Buscar novas práticas jurídicas aí e se aprimorar. Isso mesmo. Gente, tem tanta gente aqui, ó. Abre, vamos abrir o vídeo aqui para eu ver vocês. Tô querendo ver todo mundo para a gente bater um papo. Na verdade, essa nossa live aqui vai ser agora um bate-papo mesmo. E eu vou esclarecendo dúvidas e nós vamos conversando, porque, infelizmente, os meus slides não poderão ser compartilhados. Não sei por que cargas d'água. O Zoom sumiu com o botão, gente, de compartilhamento. Vocês acreditam nisso? Olha que coisa terrível, mas diz que quem sabe faz ao vivo, né, Sandoval? Quem. Mas vamos lá. Quem me dera, a Luciana tá aqui. Gente, cadê o povo? Eu só vou começar de fato na hora que aparecer mais uns 5 aqui na minha tela. Esse povo dá um jeito de botar a cara aqui. Tá todo mundo com vergonha? Neurizete, Sósteles, Michele, Felipe, o Calil, a Boa noite, Luciana. doutora Emília, boa noite a todos. Ah, Tudo que bom! Já estou quase começando então, depois dessa aparição fenomenal aqui. tá começando a querer apontar, igual a professora, você vai Não, falar agora. aham. Não, mas tem um povo receoso, tô até com medo desse povo. Misericórdia. Cadê Não é esse porque eu povo, gente? a doutora da início, enquanto isso eu estava aqui terminando um acordo judicial, estava revisando, Ai, que legal. mas como bom com a nossa parceria, eu sou Neurizete Zig, sou advogada, já estamos nesse namoro, né, doutora Emília, já há algum tempo. Eu fiquei fora do Verdade. Brasil 7 meses, voltei, está com 15 dias. E aí eu voltei com vontade de retomar esse projeto com a doutora Emília. É, já tô, já divulguei bastante nosso trabalho, nossa parceria, e acredito que agora os frutos virão. Eu acredito que Se em Deus breve nós teremos. quiser,
Tudo tem a hora certa, né, Neurizete? Eu acredito nisso Exatamente, também. exatamente. Eu acho que é o momento oportuno. E aí, agosto, nós estamos aí nessa longura que é o Maranhão. Que Mas a doutora vai chique! gostar, eu garanto para você, Eu você vai gostar sei, da nossa terra. eu É uma terra imagino. quente de de pessoas calorosas, que acolhem. Ai, isso é Você vai gostar. ótimo. É. Adoro. Isso é muito bom. E é isso, eu estou aqui para Gente, aprender, estou para somar e estou à disposição. isso mesmo. Todos nós, a gente sempre aprende, né, Neurizete? Todos nós sempre aprendemos, né? Ninguém sabe tudo que não possa aprender mais um pouquinho, né? E nem sabe Verdade. nada que não possa ensinar alguma coisa, Um não é pouquinho, verdade? verdade. Gente, o Sanclé também está aqui, Samara, Alex. Eu queria tanto ver o rostinho desse povo. Eu acho que quando a gente vê o rosto das pessoas, dá sorte, gente. Presta atenção nisso que eu tô falando, porque é verdade. Vão dar um jeito de aparecer. Gente, então, aqueles que não me conhecem ainda, eu sou. Talvez me conhece ali, né, das redes sociais, é algo. Doutor Rafael, tô seco por conhecimento. Então, me mostra você, doutor Rafael. Vamos lá. Eu quero ver esse povo. Israel, boa noite. Ô, Luciana, nós já somos de casa, se aparece, pelo amor de Deus. Gente, o povo com vergonha. Eu falei assim: olha, Neurizete, eu falei assim: eu vou fazer no Zoom, que eu quero ver o rosto de todo mundo, porque a outra live nós fizemos transmissão só pelo YouTube. Menina, eu me senti um peixe fora d'água. Eu falando só na frente da câmera, eu não gostei daquilo nem um pouco. Eu falei: não, o próximo é pelo Zoom, que eu quero ver o rosto de todo mundo. E sumiu todo mundo. Olha que absurdo. Hoje eu não estou em condições muito, não, doutor. Eu tô terminando aqui uma Tá. leção Tá linda. Isso mesmo, gente. Uai, a que gente tá um precisa ser frio em São Paulo. natural. Eu imagino. Isso aí, ó. Tá vendo o Nossa, jeito que é bom? Vamos aparecer todo mundo. Eu falei que eu só vou aparecer na hora que aparecer 5. Eu quero ver 5 rostos. Ai, ai. Mas isso é bom. Cadê o cara lá, Luciano? Ele sumiu? ele não me respondeu. Amanhã eu vou falar com ele novamente. É muita correria, né? Mas vai dar certo. Ele tá muito corrido por Vai. causa do evento. É verdade, se Deus quiser. Gente, então, o que que acontece? Eu estava falando aqui que o meu botão de compartilhamento sumiu, Luciana. Eu não acho ele em lugar nenhum na minha Ué, tela do Zoom. Ah, sumiu. Eu já pelejamos aqui, mas o botão sumiu e aí a gente vai fazer sem slide mesmo e nós vamos aqui começar. Deixa eu ver isso aqui. Realmente não tem como. Então, pessoal, vamos lá, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Emília Rezende, eu sou advogada, eu sou tributarista. Eu já atuo aproximadamente 10 anos como advogada, eu vou fazer 20 anos de formada. E é um prazer estar aqui com vocês. Como nós já estamos aqui conversando, eu não vou ter como compartilhar com vocês a minha tela, os slides que eu fiz, porque o botão sumiu de compartilhamento e nós procuramos, já tem meia hora que eu estou aqui na captura dele e eu não consigo identificar esse botão. Mas, enfim, à medida que eu for conversando com vocês sobre a área tributária, sobre a recuperação de créditos, eu queria muito que vocês fossem mandando perguntas, que vocês fossem fazendo os questionamentos e sempre, né, aquela situação, não existe pergunta burra. Todo mundo tem dúvidas e as dúvidas precisam ser tiradas, sejam elas, entre aspas, a mais simples a mais complexa. E para as mais complexas, se eu souber responder, eu as respondo. Se não, eu já antecipo que eu falo que eu não sei e depois a gente pergunta para o chat GPT, não é assim mesmo? Então, nós vamos começar aí falando um pouquinho sobre a recuperação de créditos tributários. A recuperação de créditos tributários é uma área que todo mundo quer entrar, mas de fato poucos conseguem permanecer. Por quê? Todo mundo acha que é uma área extremamente difícil e que não conseguem vender, fechar contratos e desanimam e que é uma área muito complexa. Tem alguém aqui que já tentou e não conseguiu fechar contratos nessa área? Tem alguém aqui que já começou, que já está atuando, que está trabalhando? Se vocês não querem aparecer, me conta aqui no chat para eu saber e nós vamos
Doutor Rafael aqui, ele é de Sobral, no Ceará, seja bem-vindo. Nossa, terra do Renato Aragão, que chique. O doutor Rafael, ele mora só na terra de pessoas importantes, né? O Belchior, Ciro, Cid Gomes, isso é muito legal. O Sancler colocou que o botão de compartilhamento dele está funcionando. Não tem. Esse share que sumiu, gente, do meu. Não consigo achar, não sei o que aconteceu. Nós já procuramos esse botão Sancler de todas as formas e ele não aparece. Mas, enfim, a gente vai como a gente vai conseguir e nós vamos ter várias lives de agora para frente. Por quê? Deixa eu te contar. Nós estamos no melhor momento da reforma tributária. Por quê? No melhor momento da recuperação de impostos. Por quê? Porque a reforma tributária bate à nossa porta e nós sabemos que até dezembro de 2026 a recuperação de créditos tributários ela vai acontecer como ela é hoje, principalmente no que diz respeito aí o que nós trabalhamos e vamos focar, que é a recuperação de PIS e COFINS, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, outras oportunidades como a exclusão do ICMS-ST, e também como a live passada, que foi a recuperação de créditos presumidos para o agro. Quando nós falamos que é o melhor momento, o que acontece? É um momento que nós podemos usar com os nossos clientes o gatilho da urgência. Urgência por quê? Se até hoje o potencial cliente não fez a recuperação de créditos tributários, não fez nenhum levantamento, não fez nenhum diagnóstico, ele está correndo um sério risco de deixar todo o dinheiro que ele pagou a mais de impostos para trás. Porque quando chegar em dezembro de 2026, todos esses créditos devem estar escriturados ali na contabilidade dele. Se não tiver escriturado, ele perdeu todo esse dinheiro para trás. E, na verdade, perder esse dinheiro hoje não é aí, né, a vontade de ninguém. Mas nós sabemos que a nossa maior dificuldade é fechar um contrato de recuperação de créditos por causa dos mitos que permeiam esse mercado. A demanda após o Covid, né, ela se tornou muito, a demanda não, a oferta se tornou muito grande nesse mercado, apareceu vários profissionais vendendo, e quando eu falo profissionais aí, como a ressalva, porque a gente sabe que são muitas pessoas vendendo recuperação de créditos tributários, sem ao menos conhecer do assunto, sem ali saber como explicar para o cliente quais são as particularidades do cliente. E nós aqui, eu acredito que todos nós aqui somos profissionais, né, formados em alguma área, a gente tem condição, sim, de sermos extremamente consultivos ali para o cliente e apresentar um diferencial competitivo, porque o nosso cliente hoje, tudo que ele mais quer não é preço, não é ali um percentual menor, o nosso cliente quer confiança. Tudo que a gente precisa hoje passar nesse mercado da recuperação de impostos para nós fecharmos contrato é adquirir a confiança. Gente, vocês estão vendo a minha tela? Me conta que agora. Alguém abre e me conta que a Aline conseguiu compartilhar. Eu estou vendo. Ai, que maravilha. Ronaldo, tudo bem? Você apareceu. Pensei em Tudo você bem. hoje, você acredita? Eu falei, gente, aquele moço do Sul, cadê ele? Que maravilha que você está aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, mas estamos aí. Né? Ótimo. Então tá. Então vamos lá que agora a gente continua. Mas só voltando ao que eu estava falando, muitos profissionais no mercado, né, oferecendo esse serviço, o que torna para nós algo mais desafiador na hora de fechar esses contratos. E o que eu quero te dizer? Nós, como profissionais, nós temos que saber diferenciar no mercado. E nós precisamos saber diferenciar no mercado para quando a gente chegar numa empresa, que o cliente falar conosco assim, não, fulano já me ofereceu. Ah, não, eu tenho medo. Ah, não, eu não vou fazer. O que acontece? A gente sabe se posicionar, a gente sabe conversar com o cliente. E esses dias eu tenho estudado muito sobre a parte da neurociência referente às vendas, para a gente conversar um pouquinho também sobre como nós devemos ali aprender a oferecer o nosso trabalho para o cliente de acordo com aquilo realmente que ele quer.
O cliente não quer que a gente chega para ele e comece a falar ali de lei, de higiene. Claro que a gente, de uma forma bem breve, a gente coloca isso para o cliente para ele se sentir seguro. Mas isso é em um momento posterior a nós já termos cativado ali a atenção desse cliente. Então, é isso que eu quero passar para vocês aqui um pouquinho. Eu comecei nesse mercado, quando o mercado ainda estava começando a aquecer nessa área de recuperação de impostos, e eu consegui fechar o meu primeiro contrato, graças a Deus, muito rápido, e foi com um frigorífico, e foi por indicação. E as pessoas, a maioria, me perguntam assim: Emília, como que a gente começa fechando contratos? Como que eu vou bater na porta do cliente? O que eu vou falar para ele? Como é que vai ser? O que eu faço? O que eu não faço? Quando eu comecei na área tributária com a recuperação de impostos, eu comecei como consultora de outras empresas. Todo mundo sabe aqui que eu tenho uma empresa que oferece oportunidades também para consultores como vocês fazerem aí parcerias conosco e nós desenvolvermos toda a execução do trabalho, fazermos os cálculos e vocês ficam responsáveis pela prospecção com o cliente, pelo fino trato ali, né, digamos ali com o cliente, que isso é muito importante. As parcerias hoje, elas nos permitem escalar. Aline, peraí, gente. Aline, você parou de compartilhar? Saiu. Para mim tá normal aqui, doutor. Tá normal? Tá normal. Ô, gente, não tô entendendo a minha vida, então, não. Para mim tá normal. Nossa, Deus. Tá acontecendo alguma coisa aqui no meu. No meu aqui também não tá aparecendo o slide também, não. Também não, Calil? O slide para mim não apareceu também, não. Só que eu tava vendo um pouco diferente, que ele tem mais tela. Tá voltando. Pronto, voltou. Apareceu agora? Ótimo. Apareceu. Aí, sim. Perfeito. Gente, me lembra onde é que eu tava? Ao vivo é assim, né? Um bate-papo que nós vamos nele, porque o negócio hoje aqui tá complicado. Onde que eu parei? Tá falando sobre a empresa de parceria. Isso. E aí, quando eu comecei com parceria com outras empresas, e isso me foi muito bom, porque a gente já chega com as costas quentes. Quando eu comecei, eu sabia muito pouco de tributos, de impostos, e olha que eu já era formada, não sei quantos anos, já tinha feito especialização em algumas áreas, e apareceu a porta do tributário e eu entrei por ela, achei muito interessante, achei assim os honorários muito atrativos e falei, é nessa porta que eu vou. E ali foi depois que eu comecei a fechar contrato, que eu comecei a estudar, que eu comecei de fato a entender daquilo que eu estava falando. Então, o que acontece com isso? A melhor forma de se fechar contrato hoje, gente, que garante fechamento de contrato rápido, é por indicação. É passar a mão no seu telefone, pedir uma indicação para o empresário, para um amigo, é o amigo do lado, é aquele empresário que você já fez o trabalho, pedir outra indicação para ele. Por quê? O nosso cliente é um tipo de cliente que a gente não consegue fechar contrato com ele com muita facilidade pelas redes sociais. A gente não capta esse cliente pelo Instagram. Esse cliente não vem. O Instagram, para nós, é muito bom para criar autoridade. Para que, se a pessoa quiser te procurar, ela vai lá, vai clicar no seu perfil e vai ver que você é um profissional, que você está ativo e que ele te acha em qualquer momento que você é uma figura pública. Mas o que precisa? A gente precisa fazer parcerias para fechar contratos. Eu sei que já tem muitos aqui que já são profissionais de venda, que já, né, tem aí o dia a dia de vocês fechando contrato, mas pode ser que na área tributária existem algumas nuances que a gente pode compartilhar aqui hoje, que vai fazer diferença e vocês vão começar a fechar contratos e nesse momento que é um momento muito bom. Esse momento referente à reforma tributária, de que o cliente, se não fechar um contrato agora, não fizer a recuperação, de que ele vai perder o dinheiro, isso é fato. E isso é muito bom, porque a gente já trabalha ali com o cliente em um gatilho de urgência, porque ninguém quer perder dinheiro e agora tem data para se perder esse dinheiro. É dezembro de 2026. Então, a gente já tem que começar a trabalhar usando a reforma tributária ao nosso favor.
Então, nós vamos, né? Graças a Deus, os slides estão aqui, aos primeiros passos do tributário, do zero ao fechamento. Sejam bem-vindos todos a essa carreira brilhante que transformará a vida, né? E transforma de todos vocês em todos os aspectos. A jornada da recuperação de créditos tributários, ela começa agora, eu estou aqui para te ajudar a entrar por esse mercado de uma forma completamente estratégica, com muita determinação, coragem e ousadia, que é o que precisa para os profissionais que atuam na recuperação de créditos. Por que eu falo com determinação, com coragem e com ousadia? Gente, não se fecha contratos com muita facilidade, mas se fecha contratos e que nos garante honorários extremamente atrativos. Isso, né? O Ronaldo está aqui, ele sabe, outros profissionais que estão aqui, que são já parceiros da minha empresa, a gente sabe que é uma área que não tem outra. Se falar tem outra área, não tem outra que garante o que hoje a recuperação de créditos hoje nos traz. Então, doutora, Oi, pode falar, Ronaldo. Desculpa, só pontuando aí que a senhora disse, eu acho muito interessante nessa área, que assim, o pessoal hoje tem assim, aquela dúvida se as máquinas, se a inteligência artificial vai substituir o trabalho. Só que nessa área, né, específica que a gente atua, eu acho muito interessante que é uma área que você tem que ser bom com humanos, né? Tem que ser bom assim, tem que ser presencial, você tem que gostar de conversar. É uma área que o network ajuda muito, mais do que o próprio... se você for usar redes sociais para outros fins, outros negócios, até funciona. Mas nessa área específica, que quando fala de tributos, é uma área que depende, igual a senhora falou, foi muito bem, indicação, ir no vizinho, falar do seu trabalho, visitar aí os comércios na região, que assim, quando eu comecei, no começo das vezes a gente frustra, que não tem um retorno assim, que eu comecei sozinho, mas depois que você começa, as coisas vão acontecendo. É uma área muito boa de trabalhar, né? É uma área que a pessoa vai estudando, vai pegando amor pelo trabalho, né? É onde você leva um benefício para o cliente e ainda ganha seu dinheiro, né? É isso mesmo. Hoje principalmente na área do direito, uma área que você põe dinheiro no bolso do cliente sem depender com o governo, vamos ser mais claro. Então, é muito bom de trabalhar, é muito prazeroso e o retorno é excelente, né? É verdade. Então, assim, às vezes as pessoas, os profissionais ficam com medo, com receio de entrar agora na recuperação de crédito porque está acabando como mas vai começar uma nova onda de recuperação de créditos. Hoje, daqui a pouco a gente volta, nos slides aqui. Hoje eu estava lendo alguns materiais sobre a parte da reforma tributária. E eu estava analisando que, tal qual é hoje, existem muitas informações referentes à parte do aproveitamento de crédito, se pode usar, se não pode, quando que eu posso tomar, quando que eu não posso tomar esses créditos, como vai se dar, não. E teoricamente, os sistemas, os programas, ele não vai substituir o ser humano, porque o ser humano que vai precisar de ter o conhecimento para falar o seguinte: posso tomar esse crédito? Não posso tomar esse crédito? O crédito é liberado para mim? Não está? O fornecedor que eu comprei não pagou ali os impostos dele, então logo eu não posso tomar o crédito? Qual que é a situação? Qual que é o posicionamento que eu vou ter para com esse meu fornecedor? Eu vou comprar dele outra vez? Não vou comprar? Então, existe uma gama de informações gigantescas que vão impactar diretamente esse aproveitamento dos créditos. Claro que não será mais como é hoje. Eu preciso saber que insumo, eu preciso entender o critério de essencialidade. Na verdade, vai ter ali a não cumulatividade plena, mas não cumulatividade plena com inúmeras ressalvas, e a gente sabe que nas ressalvas aí, né, vai ter trabalho para todo mundo
E é isso aí que a gente tem que aprofundar os estudos. Então, a recuperação de créditos tributários, gente, ela está, assim, fervendo o mercado está cheio de profissionais vendendo, mas, como eu disse, profissionais e profissionais. O nosso cliente, o nosso potencial cliente, ele não quer qualquer profissional, ele quer um profissional que transmita conhecimento, que transmita seriedade, que transmita confiança, e deixa eu te falar, nós precisamos saber falar a linguagem do empresário. Nós precisamos saber falar a linguagem do nosso cliente. A gente tem que chegar num cliente, a gente tem que entender que nós temos que ir nesse cliente sem pressa. A gente precisa desenvolver uma conexão com esse cliente. A gente precisa saber antes do que esse cliente gosta, qual que é o mercado dele, o que ele estuda, o que ele vende. Estudar realmente um pouco antes a vida desse cliente. É meio que ele ir para as redes sociais mesmo, tentar achar esse cliente para a gente ver ali o que é a empresa dele, o que não é, qual que é o produto que ele vende, a indústria de quê, como que essa indústria está no mercado. E isso faz toda a diferença, porque no primeiro contato a gente precisa trazer para o cliente ali uma conversa, é um vender sem vender, é aquela conversa primeiro que você vai fazer com que o cliente ganhar a confiança do cliente, você vai fazer com que o cliente confie em você. Graças a Deus, pouquíssimas vezes eu não consigo lembrar de ter ido em um cliente que eu não tenha fechado contratos com ele. Eu até falo nas minhas redes sociais, né, que aqui a gente fecha contrato todos os dias, e é uma verdade. A gente fecha contratos online. Por quê? Porque o cliente sente quando eu converso com ele. Ele sente confiança, ele sente segurança. Claro que eu já tenho anos no mercado, então isso faz toda a diferença. Só que o cliente quer saber o seguinte, se eu precisar dela, ela vai estar ali. Se eu precisar do Ronaldo, se eu precisar do Calil, se eu precisar da Luciana, dos sócios, essas pessoas vão estar ali. Então isso realmente é o que faz a diferença. Gente, cliente não quer saber se a gente sabe tudo. Ele quer saber se a gente vai resolver a dor dele, seja por mim mesma, por terceiros, por parceiros, seja o que for. Ele quer saber do dinheiro no bolso dele. E aí a gente precisa entender como que a gente vai passar isso para ele. A questão da recuperação, né, dos créditos tributários referentes ao PIS e COFINS, você não precisa chegar no cliente e explicar tudo para ele assim, olha, eu faço recuperação de créditos de PIS e COFINS, é referente aos insumos, você pode recuperar energia elétrica, você pode recuperar os materiais, os serviços que você contrata, que são essenciais, isso, aquilo, não. Você consegue explicar para o seu cliente de uma forma mais geral, o cliente ficar satisfeito, o cliente entender o que você faz e, sobretudo, ele sentir segurança para passar para você ali a procuração digital e você fazer esse levantamento para o cliente e sair ali depois com o contrato na mão. Isso é muito importante. Algo que eu costumo dizer também, nós vamos ali no cliente, o cliente às vezes fala com a gente assim, olha, eu já fiz esse serviço. Eu fiz um vídeo no meu Instagram falando, eu fui no cliente, o cliente falou comigo que já tinha passado uma empresa top lá, maravilhosa, tal e qual, que já tinha feito todo o levantamento de crédito para eles, mas que como ele confiava em mim, ele queria que eu desse uma validada no serviço, levantasse tudo de novo. Gente, nós levantamos para o cliente 8 milhões, de novo, e já tinha passado, eu já tinha feito, o tempo já tinha passado, tinha ido uma outra empresa lá, e do prazo dessa empresa para frente, de onde eu fiz, a gente levantou mais 8 milhões, e só de crédito presumido dele foram 45 milhões de reais. Gente, essa área do agro, dos créditos presumidos, como eu falei na outra live, isso agora é algo que a gente tem que correr atrás, nós não podemos deixar passar. Por quê? Porque isso vai garantir aí honorários recorrentes por muitos anos. Quem estava aqui semana passada quando eu falei dos créditos presumidos? Você estava, Ronaldo? Estava. Tá. Então, o que acontece dentro disso? A questão aí, só eu vou passar breve, a questão dos créditos presumidos é um benefício que a gente tem ali para o agronegócio referente a um percentual menor que 9,25 de PIS e COFINS, e o agro compra de pessoas físicas e o governo garante esse crédito presumido. O crédito presumido, ele não pode ser compensado com outro tributo, é chamada compensação cruzada, só pode se fazer compensação com o PIS e COFINS dentro ali do período, né? E geralmente empresas do agro não pagam PIS e COFINS
na receita, na saída. E isso é algo que inviabiliza o uso desse crédito presumido. E aí, diante de anos, hoje a gente tem estratégia legal, que é para a gente aproveitar esses créditos ali presumidos para o cliente quando o cliente tem uma receita tributada. Então, é preciso que ele pague pelo menos um pouquinho de PIS e COFINS da saída. Emília, se não pagar nada, nós vamos levantar esse crédito da mesma forma. Sabe por quê? Porque agora, com a reforma tributária, lá no artigo 378 da LC 214, que é a lei complementar que regulamenta a reforma, que a emenda constitucional 132, o que ela me fala? Que esses créditos, eles poderão ser utilizados para compensação da CBS e fazer pedido de ressarcimento, ou seja, depois em janeiro de 2027 já fica muito melhor e a gente vai ter ali milhões de crédito ali dessas empresas do agro para nós levantarmos. Gente, vocês já pensaram o que é isso? Doutora, uma coisa que eu queria confirmar com a senhora aqui, que assim, eu acho que vai ser uma corrida contra o tempo agora, porque aí vamos ter até 2032 para compensar esses créditos, né? Senão vão expirar todos, não vão? Só que pode pedir o ressarcimento, esse é o detalhe. Sim. Entendeu? Para compensação, vai em 2032 acaba, né? Mas se já tiver o pedido, a gente pode receber depois, né? Pode receber. Então, a gente vai fazer o pedido de ressarcimento, a gente não vai deixar ali só compensar. E eu também estou analisando algumas possibilidades de fazer alguns tipos de pedido judicial de transferência desses créditos para outras empresas, espécies de cessões ali de direitos que a gente já consegue fazer judicial, mas são processos que a gente tem que entrar. Estadual em São Paulo eu consigo fazer. Pois é, o estadual a gente consegue fazer, agora o federal já é mais difícil, mas mesmo assim, né, a gente vai começar a entrar com alguns processos nesse sentido para tentar, principalmente com empresas que estão em recuperação judicial, que elas têm, né, alguns benefícios ali e a gente pode conseguir algumas coisas nesse sentido para eles. Então, gente, peraí só um pouquinho, Aline, passa lá para o próximo slide, eu vou ter que ir pedindo ela aqui porque ela que conseguiu compartilhar. Então, a parte da recuperação de impostos, eu os convido, tem muitos aqui que nós já conversamos há um tempo e e vocês ainda não começaram ali, né, a prospectar clientes. Entra na recuperação de impostos agora, começa a prospectar clientes, que esses clientes serão os nossos clientes depois, sabe de quê? Na parte da reforma tributária, a partir de 2027. Porque se a gente deixar para entrar só em 2027, a gente vai ter também alguns entraves ali para entrar no mercado. Então, quanto mais cedo a gente chegar, melhor é. Então, eu te convido a hoje, tem dúvida de fechar contrato de recuperação de crédito, que eu não falei aqui, me manda, escreve aqui no chat que eu quero responder essas perguntas para vocês, para amanhã vocês já começarem a fechar contratos de recuperação. Emília, eu tenho medo dessa área. Gente, deixa eu te falar, quando eu comecei eu também tinha. Por quê? Porque eu não sabia direito o que era. Gente, para com isso. A recuperação de impostos dá problema quando é feita da forma errada. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa. Tudo que nós fazemos aqui no escritório é transmitido com o nosso certificado digital. Eu não quero ser presa, vocês querem? Então, como é no meu certificado digital, eu tenho que ter segurança daquilo que eu faço. Eu não quero fazer com essas empresas que tiveram aí no mercado, né? A gente ouviu uma esses dias, eu não lembro de onde, e uma uns anos atrás sobre postos de gasolina, que foram pegos, né, inúmeras fraudes ali, da operação inflamável com postos de gasolina. São créditos assim, gente, que não podem aproveitar, eles estavam aproveitando e fazendo várias outras coisas. Então, o mercado, todos os serviços dão problema, desde que ele não seja feito da forma correta. Então, aqui no escritório, graças a Deus, há anos já no mercado, a gente preza ali pela transparência, pela seriedade, pela moral, pela ética, né?
pela segurança, pela verdade. Então, a gente segue princípios que validam o nosso trabalho ao longo dos anos. E qual que é o nosso objetivo aqui hoje com vocês? É passar o conhecimento básico do que é a recuperação de créditos tributários. A recuperação de créditos tributários nada mais é que fazer levantamento na escrituração do cliente que ele entregou nos últimos 5 anos para a Receita Federal, para ver o que ele pagou de imposto maior, para ver o que ele não aproveitou de benefício. Ah, Emília, eu vou chegar no cliente e vou falar para ele que eu estou trabalhando com recuperação de impostos ou de créditos tributários? Não, não faz isso, pelo amor de Deus, que senão o cliente vai te mandar o potencial cliente embora. O que você faz? Olha, eu sou analista, eu sou um consultor, eu atuo na área tributária, então nós ali analisamos os documentos que vocês já enviaram para a Receita para saber se ficou algum benefício para trás que vocês não aproveitaram. E isso é dinheiro que volta para o seu bolso. Entende a leveza e a forma que vocês vão apresentar esse trabalho e que vai fazer toda a diferença? Ah, mas o meu contador falou que eu posso ser fiscalizado. O seu contador, ele está um pouco equivocado, porque não chama fiscalização para dentro da empresa. Se fosse para você ser fiscalizado, você já seria fiscalizado com os documentos que ele já mandou para a Receita. Por quê? Porque a Receita tem ali toda a parte de inteligência deles, eles estão se tornando assim cada vez mais inteligentes, né? E eles têm todo o cruzamento de informação. Chegou ali uma obrigação acessória, ou um documento, chegou alguma informação que eles não validam, já vai notificar a empresa e vai pedir para consertar. Então, ninguém sai multando ninguém de uma hora para outra. Não. Tanto é que mesmo os trabalhos de recuperação de impostos, quando vai alguma coisa que dê alguma duplicidade ali, eles mandam, a gente conserta e ok. E o trabalho, o dinheiro vem, a compensação é feita e não dá problema nenhum. Então, a gente precisa ter esse conhecimento básico do que acontece, do que não acontece, para quando a gente chegar no cliente, o cliente, a gente não ficar sem resposta, né? Que a maioria das vezes é o seguinte, Emília, eu não domino a área. E se o fulano me fizer uma pergunta? E se o contador estiver lá e me fizer outra? E eu costumo dizer o seguinte, hoje eu prezo pelos consultores da nossa empresa. Então, Emília, eu estou indo para um cliente, sou um consultor novo. Você vai comigo nas primeiras reuniões? Vou, de forma online. Você vai chegar lá e vai falar assim, olha, quem vai apresentar hoje o trabalho para você, hoje é a advogada da empresa que eu represento, de forma online, para que você fique 100% seguro. E isso eu te treino na prática para que você ali já saia com o contrato fechado e faz todo o diferencial ali na hora de fechar esse contrato com o cliente. E eu posso te garantir isso, porque nós temos vários cases de sucesso no qual eu acompanho os nossos consultores quando eles chegam na reunião de forma online e eles saem com o contrato fechado. Estratégias de abordagem, como eu disse aqui, como que você vai abordar o cliente? Você vai abordar o cliente de uma forma leve, você vai abordar o cliente conversando com ele, que você vai fazer uma análise ali, daquilo que já foi apresentado para a Receita, daquilo que já está lá, daquilo que o seu contador já enviou, não é nada novo, é aquilo que já está, e de acordo com a lei, nós vamos identificar benefícios não aproveitados, é dinheiro dele que passou desapercebido, que foi pago a maior. Fala, gente, de forma que não vai conflitar com o contador. Nós precisamos de chamar o contador para o nosso lado, sabe por quê? O contador e o cliente têm que entender que nós não queremos o serviço da contabilidade. Não é esse o nosso business, não é esse o nosso objetivo. Então, o contador hoje é o nosso parceiro. E aí você vai falar para o contador que todo o trabalho é feito em parceria com ele, que monta-se um grupo onde todos são informados em tempo naquele grupo temporário pelo WhatsApp, isso faz toda a diferença. Para quê? Para que o contador esteja seguro de que ele vai ter todas as informações e de que não vai ser ali passado nada desapercebido ao olhar dele. Uma outra coisa que eu acho muito importante é o seguinte, contador, isso é muito bom para você, porque a partir de então, você vai ali olhar como que o nosso trabalho é feito e você vai poder continuar fazendo esse trabalho para o seu cliente. E nós estamos num momento muito bom para falar isso, gente, porque daqui a pouco mudou tudo e a gente ali deu conta de fazer todo o levantamento para o cliente e a gente sabe que 2027 já mudou tudo, é uma nova história e a gente começa tudo de novo.
novo, porque nós teremos, né, uma grande trajetória pela frente, e eu volto a repetir, esse é o melhor momento para a gente estar entrando na área tributária, porque é um momento de transição. Momentos de transição são momentos que que as pessoas carecem de informação, que as pessoas se sentem inseguras e elas precisam sempre de um ombro amigo, né? Para estar ali, para orientar. Aprendam a dar informação sem cobrar, porque na hora que aquele cliente tiver que contratar, ele vai contratar você, aquele que deu uma informação ali e não cobrou por ela. Então, a gente precisa estar perto do nosso cliente. Eu costumo dizer que nós temos que cativar o nosso cliente. É igual o livro do Pequeno Príncipe, né? Eu não sei aqui se vocês já leram o livro do Pequeno Príncipe. A gente precisa cativar para quê? Para que nós possamos nos tornar ali lembrados sempre, né? A gente precisa se tornar essencial na vida das pessoas. Então, quando a gente está ali marcando presença, captar um cliente é ligar para ele sim. Liga hoje, liga daqui 2, 3 dias, insiste. Não é levar um não e manter esse não. Amanhã eu mando um boletim informativo, depois eu mando uma mensagem de uma matéria nova de reforma tributária que saiu, um boletim que eu consigo fazer. Hoje, por exemplo, aqui na empresa, a gente está fazendo boletins informativos, passando para os nossos consultores, passando para os nossos clientes, e isso faz toda a diferença. Sabe por quê? O cliente vai ler o boletim informativo, ele pode até não ler, mas ele vai ver que eu existo e que eu estou ali, firmado com ele na presença. Aí, quando ele precisar de alguém, ele vai lembrar. Ele lembra da minha logomarca, ele lembra da minha cara, ele vai lembrar de você de alguma forma. Por quê? Porque você se fez presente ali com ele, está presente com ele há um longo tempo, e você não pode, de maneira nenhuma, deixar que esse relacionamento se esfrie. Nós precisamos... Gente, talvez o cliente não feche um contrato com a gente hoje, mas semana que vem eu volto nele, ele vai fechar contrato comigo. Eu tenho uma experiência muito legal com isso, que é o seguinte, em 2019 eu fiz trabalho para um frigorífico, né? A gente trabalha muito no agro aqui, e o contador interno desse frigorífico brigou, e eu dava consultoria interna para eles também, então eu era contratada deles e fazia recuperação de impostos. E esse frigorífico, o contador fez o dono me mandar embora e arrumou uma confusão. Por quê? Eu alertei que estava tendo algumas coisas lá dentro, né, que eu tinha percebido e que o contador não queria que eu soubesse. Então, ele deu um jeito de me tirar da jogada. Moral da história. Isso foi em 2019. Agora, em 2024, esse cliente me chamou de novo. Pensa numa pessoa que eu imaginei que nunca fosse me contratar de novo para fazer uma recuperação de impostos para a empresa dele. Ele me chamou de novo, a gente fez parte do levantamento de créditos para ele que a gente levantou e, de novo, parte ficou barreirado. Por quê? Porque o contador, mais uma vez ali, né, ele atrapalhou parte do trabalho. Mas, enfim, os honorários que eu recebi daquilo que nós fizemos já valeu a pena, então esse cliente me chamou de volta. O que eu te falo quanto a isso? Eu me fiz presente por esse tempo todo com esse cliente. Vira e mexe, eu mandava uma mensagem ali no WhatsApp de vídeo que eu fazia, de matéria que saía, e é isso que a gente faz. A gente precisa deixar ali os nossos potenciais clientes aquecidos. Então, eu te falo, são estratégias de abordagem. Existem estratégias de abordagem que é aquela quando a gente está na frente do cliente, mas existem aquelas de bastidores, que a gente comparece ali nas redes sociais. As técnicas de venda, né, que são capazes de fechar contratos. Eu preciso saber o que eu vou falar para o cliente. Eu tenho que entender hoje aí um pouquinho já, né, a gente conversando sobre a neurovenda, que envolve os princípios da neurociência. Existem 3 cérebros, é o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex. No cérebro reptiliano, eu atuo ali na hora de apresentar o trabalho para o cliente, sanando uma dor, na urgência, naquele instinto da sobrevivência. O límbico é na emoção, então eu conto história, eu faço conexão com o cliente. E o neocórtex, deixa eu ver aqui, o neocórtex, eu esqueci o que é o neocórtex, mas eu falo para vocês aqui agora. Peraí, só um pouquinho, porque é muito importante a gente saber essas informações. E aí o neocórtex, o que é? É a decisão racional da compra. Você sabe o que é a decisão racional da compra? Lá nos finalmente da nossa conversa, que a gente vai falar de lei,
que a gente vai falar de instrução normativa, que a gente vai ali fundamentar todo o trabalho que a gente faz, porque eu já passei pela urgência, ele já me comprou. Eu já desenvolvi uma conexão com ele ali, já ativei a emoção dele, já mostrei cases de sucesso, ele já emocionalmente já quer o trabalho e ele já viu que eu vou resolver o problema dele, que ele pagou imposto demais para o governo, já trouxe dinheiro para o bolso dele de novo. Gente, ele tem que sentir segurança. Então, eu tenho que falar para ele que ele não vai ter problema, que você já fez por fulano, por Beltrano, que o trabalho é seguro, isso precisa ser dito. E aí, quando você já tiver falado isso tudo, você vai falar com ele assim, todo o trabalho é garantido ali pela própria Receita Federal, que tem a Instrução Normativa 2121 de 2022, que ela regulamenta todo o procedimento. Então, a gente segue essa instrução normativa. Se a gente segue essa instrução normativa. Então, esse é o córtex ali, aonde a gente precisa atingir para que o cliente... Então, a gente segue 3 etapas dessa apresentação do nosso discurso ao cliente. Ah, Emília, por que eu preciso aprender isso? Gente, a gente precisa aprender isso porque nós precisamos aprender a vender o nosso trabalho. Nós precisamos aprender a vender o nosso produto. Não se vende mais como antigamente, não se fecha contrato como antigamente. Antigamente, existiam aqueles roteiros, né, apresentados, que nos eram ensinados quando chegava numa empresa, e isso não existe mais. Existe ali, eu estava lendo um outro livro esses dias, e aí é muito interessante, a forma que o pessoal da Starbucks, daquele café, né, eles contratam, quando o funcionário novo chega, eles falam para o funcionário novo assim, olha, eu preciso que você trate os nossos clientes como você trata o seu vizinho. E aí eles ficam observando a pessoa. Por quê? O cliente tem que ser, o atendente tem que ser simpático, tem que desenvolver a cordialidade, a confiança. É aquela coisa, gente, do pó de café acabar, a gente bater na porta do vizinho, na porta da frente, mas você me dá um pouquinho do seu pó de café? Às vezes nem acabou, às vezes é para ver a cara do vizinho e falar assim, olha, eu sou fulano, eu estou aqui na sua frente, precisou de mim. Isso é a confiança, a cordialidade, é estabelecer ali, né, a política da boa vizinhança. Isso é venda. Venda é passar segurança, vender, fechar contrato, principalmente de algo que as pessoas têm medo, quando se trata de leão, quando se trata de Receita Federal, que eu nunca vi. Eu costumo dizer o seguinte, que realmente essa figura do leão, ela fica tão marcada nas pessoas que todo mundo tem medo de uma bocada do leão, todo mundo morre de medo de ser mordido pelo leão, mas ninguém, assim, atentou até hoje que todo dia o leão dá uma mordida no empresário, todo dia o empresário está sendo mordido, e aí ele tem medo ainda de ser mordido. Peraí, não é possível que você não vai abrir como empresário, e aí, gente, isso tudo faz parte do discurso, não é possível, empresário, que você não vai abrir a sua boca e vai morder esse leão também que está te mordendo todo dia. E a gente tem que criar, gente, esse diálogo com o cliente, a gente tem que mostrar para o cliente que o suor dele de todo dia, das 4 horas da manhã que ele levanta, das 3 horas da manhã que ele levanta, está indo para o ralo. E que ele poderia não estar trabalhando hoje. Só o valor que ele economizaria hoje, teoricamente, poderia ser um dia hoje de férias para ele, se ele quisesse descansar. Então, a gente tem que saber ali, né, fazer as colocações precisas para que eu aguce ali no cliente os instintos dele que precisam ser aguçados para que ele feche contrato comigo. Agora, eu falo isso com vocês com muito cuidado. Por quê? Porque esses são direcionamentos, né, quando se trata aí da neurociência, da neurovendas, que a gente tem que usá-los com muita ética. Por quê? Eu tenho que saber que o que eu estou fazendo realmente é correto para que eu venda para o meu cliente algo verdadeiro, algo que realmente vai dar certo. Eu não posso utilizar esses gatilhos, eu não posso utilizar essas estratégias com algo que não é de fato legal. Eu posso utilizar de acordo com a legalidade. Então, o meu produto realmente vai fazer tudo isso que eu estou oferecendo para o cliente? Então tá, então agora eu vou fazer com que esse cliente compre e contrate meu serviço aqui hoje, porque o que eu vou entregar para ele é tão bom que eu posso fazer isso. Então, a gente tem que saber também ali, né, aplicar o nosso conhecimento da forma correta, porque é muito perigoso a gente usar conhecimentos como esse em situações que a gente não está sendo ali 100% legal. Como eu disse, a geração da confiança, né? Isso aí a gente ganha com o tempo, mas o cliente ele consegue te ler
O cliente nos lê. O nosso cliente, ele olha para nós e é uma leitura por inteiro. Como que ela se comunica? Como que ele se comunica? Como que gesticula? Olha nos meus olhos. Gente, eu tenho horror de conversar com quem não olha nos meus olhos. Não vai para um cliente, começa a falar com ele, olha para cima e olha para um lado. Ah, Emília, eu tenho um problema. Tá tudo bem, eu respeito o seu problema, mas você dá um jeito de perder essa insegurança e olha na pupila do camarada para ele sentir que o que você está falando é verdade. Isso é muito importante. Isso é algo que ele vai falar assim, eu posso confiar nesse profissional que está na frente, porque esse cara aqui vai dar conta de garantir aquilo que ele está me propondo aqui. Então, é preciso olhar nos olhos. O cliente quer saber se você resolve a dor dele, seja de que forma for, mas você precisa ali transmitir a confiança. Quando você chega no escritório, no escritório, né, desse potencial cliente na empresa, ele já faz um check-up ali em você instintivamente, ele já passa um olho, ele vai ver a roupa que você está usando, ele vai ver como que você conversa, ele vai ver todas as suas características. E isso é preciso de nós termos cuidado. O que é essa mensagem subliminar que a gente passa? É ali a forma que nós nos comunicamos para atrair, gerar confiança. Isso faz hoje toda a diferença no mercado de recuperação de créditos, porque o mercado está com um gigantesco de profissionais oferecendo o trabalho, mas o cliente, gente, nosso cliente não fecha com qualquer um. Pode passar 20, ele vai falar não para os 20. Se você chegou e fez a diferença, ele já quer fechar. Ele só precisa confiar em você. Ele só precisa que você converse com ele na linguagem dele que ele quer entender. Ok? Vamos para frente, para o próximo slide. Aline, slide 3. Isso. Quais são os fundamentos da recuperação de créditos tributários? Então, a recuperação de créditos tributários, como eu disse aqui, ela é uma estratégia contábil e jurídica que ela permite que as empresas recuperem valores pagos indevidamente ou a maior em tributos. Esse procedimento ele ocorre porque muitas vezes as empresas pagam impostos além do devido por erro de interpretação da própria legislação. A legislação de PIS e COFINS é uma legislação muito complexa e isso faz com que os profissionais tenham muitas dúvidas nele e aí traz confusão e não se aproveita todos os créditos que as empresas têm direito. E aí a gente tem as legislações aí, né, as mais importantes, que é importante a gente saber pelo menos o número delas para citar, olha, cliente, nós fazemos tudo de acordo com a lei 10.637 de 2003, a 10.833, que é do COFINS, existe a COSIT 0518, com a solução de consulta da Receita Federal, que ela falou tudo que é insumo, o critério de essencialidade, como que eu posso fazer recuperação, então a gente está amparado na instrução normativa da Receita Federal, tudo isso a gente consegue ali acompanhar para fazer o seu trabalho de acordo com essas legislações e fazer com que o seu trabalho esteja completamente correto. E quais são as oportunidades que hoje a gente oferece para o nosso cliente? É créditos de PIS e COFINS referente a insumos, bens e serviços, exclusão do ICMS próprio, do ST e do DIFAL, da base de crédito do PIS e da COFINS, e os créditos presumidos do agro, como eu falei, e também aí créditos referentes à folha de pagamento. Gente, créditos presumidos do agro, eu bato nessa tecla, é o diferencial competitivo. Foi na empresa do agro, não fala de insumo, pode ser que ela já faça, e talvez ela não te deixe pegar os créditos presumidos. Fale que você quer analisar ali os créditos presumidos. Tem a procuração digital, você já vai analisar ali também, né, os créditos de insumos, que pode ser que ele faça de muitos, mas que também deixe de fazer de alguns e aí você vai recuperar esses créditos que passaram desapercebidos. Pode passar para o próximo, Aline. A recuperação de créditos de PIS e COFINS, como que acontece essa verificação pelas empresas como a nossa, que fazemos essas apurações tão logo a procuração digital seja liberada no nosso CNPJ? Nós fazemos a revisão dos SPEDs, que são os registros fiscais e contábeis, para garantir alíquotas e créditos permitidos por lei. Então, a gente analisa, vê tudo que eles não levantaram.
Um detalhe que é o seguinte, que a maioria dos clientes nos pergunta: eu já fiz tal ano, pode correr duplicidade? Não, gente, o nosso software, ele já identifica os créditos que foram analisados e apropriados, porque existem códigos que são retificados dentro das escriturações contábeis, que quando o software identifica ali, ele vai ver que não pode pegar aquele crédito, então a gente não pega em duplicidade, não tem esse erro. Existe a correção de erros, né? Então a gente pode analisar ali na saída, na receita, ajustes de classificação de produtos, alíquotas e, como eu disse, os créditos não apropriados. A gente verifica todos os gastos com insumos, com bens e serviços, né? Muitas despesas operacionais, energia elétrica, aluguéis, e a gente consegue verificar tudo isso para os clientes. E nós solicitamos, após o aval do cliente, apresentamos todo o relatório para os clientes, para a equipe técnica dele, o cliente deu o aval, nós fazemos a solicitação à Receita Federal das compensações cruzadas, a gente começa compensando com a guia desse cliente INSS, Imposto de Renda Trimestral, e do próprio PIS e COFINS, se ele pagar, e a Receita Federal, antes era 3 meses, agora está demorando mais. A Receita Federal, ela deposita o remanescente. Então, a gente vai começar compensando mensalmente o percentual para aquele cliente de acordo com o pagamento dos impostos dele. E então, logo a Receita analisa, a Receita já deposita o remanescente ali, tirando essas compensações que já foram feitas e deposita na conta do cliente. Vamos para o próximo slide. Nós temos aqui a tese do século, né, que ficou conhecida, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa tese, ela hoje já é feita por muitas empresas, mas existem muitas empresas que ainda deixam passar e tem muito dinheiro. Tem a parte da exclusão do ICMS-ST, que é a substituição tributária da base do PIS, da COFINS, que a gente consegue recuperar também. Então, é uma outra oportunidade que dá um levantamento muito grande, que dá para a gente fazer aí para supermercados, empresas que têm produtos ST, a gente consegue fazer essa exclusão do ICMS, ST e levantar um dinheiro muito bom para essas empresas. Pode ir para o próximo, Aline. Qual que é a estrutura do trabalho do consultor? Então, o consultor tributário, né, o nosso papel é prospecção do cliente. A gente vai identificar e abordar inicialmente o potencial cliente. Quais clientes, Emília? Gente, vai nos clientes mais perto que a gente consegue fechar contrato mais rápido. Vai no supermercado onde você compra, na distribuidora de gás onde você compra, pega o seu telefone, começa a ver clientes que vocês já têm, que pode fazer conexão com outros clientes, vai em feiras, sindicatos, associações, vai nas empresas da cidade que você tem, gente, sempre alguém é amigo de alguém que pode te indicar e que vai te ajudar. Então, eu costumo dizer o seguinte, não espera cliente bater na sua porta, que o cliente não vai bater na sua porta, é a gente que tem que ir atrás do nosso cliente, é a gente que tem que fazer ali com que o cliente saiba que a gente está trabalhando nessa área, pede ajuda, pede para o amigo te ajudar, te indicar, fulano, comecei nessa área agora, fulano, estou começando aqui, deixa eu fazer um levantamento de crédito para sua empresa, deixa eu apresentar o meu trabalho para você, depois se você não quiser, tá tudo bem, mas deixa eu te mostrar, eu duvido, gente, quem hoje, que quando um trabalho é muito bem feito, que mostra segurança, confiança, quer ficar, gente, sem ali 1 milhão, imagina se eu apresentar para um cliente ali, recuperei 1 milhão para você, não quero não, vou jogar fora. Tem uns doidos, né? Tem um frigorífico, eu e meus assuntos de frigorífico, que a gente levantou para eles esses dias, esse frigorífico que eu falei, 45 milhões de crédito presumido. Esse é um outro. O que o contador fez? O contador interno, que é um senhor mais velho, que eles amam embaraçar o meu serviço, o dono desse frigorífico é irmão do outro que me contratou em 2019, que eu contei para vocês. Gente, vocês acreditam que eu mostrando tudo, eles juntaram os advogados que não sabem nem do que se trata a recuperação de crédito, fizeram uma solução de consulta para a Receita Federal? Sabe lá o que eles colocaram de fundamento nessa solução de consulta? E aí, assim, eu estou apavorada, porque são 45 milhões
que esse homem está aí esperando a Receita Federal dar para saber se pode ou não pegar. E sendo que está totalmente ali amparado por lei e a gente pode fazer o trabalho, ele sabe que a gente faz para várias outras empresas que estão apropriando já do crédito, que foram já homologadas as compensações, e o contador, gente, é tão engraçado, outro dia eu consegui marcar uma reunião com esse cliente, com esse dono desse frigorífico. Vocês acreditam que esse contador interno conseguiu barrar minha reunião com o cliente? Vocês não têm ideia. Eu fiquei com ódio. Eu tô assim, gente, como que esse empresário escuta teoricamente esse contador dele e não quer nem me ouvir para eu mostrar para ele ainda mais. Eu fiz um relatório maravilhoso com tudo. E no final ainda eu já tinha feito a cotação de todo o seguro de responsabilidade civil para a gente fazer referente só ao trabalho dele, porque vale muito a pena. Ai, mas enfim, a gente está esperando a solução de consulta, então eu quero mostrar para vocês o seguinte. Um trabalho excelente. Tem problemas? Tem desafios como esse que eu estou falando. Porque, obviamente, que não seria diferente para mim. Eu também enfrento problemas, eu também enfrento desafios, eu também preciso ser determinada, eu preciso também ter coragem, eu preciso também ser ousada. Então, isso é para todo mundo. Não pensa que é mil maravilhas aqui não, que a gente passa aperto também. Então, o que a gente precisa trocar aqui? Nós precisamos encorajar um ou outro. Aí, nesse novo momento, né, que vai mudar tudo, reforma tributária, e esse momento que a gente precisa de dar as mãos e os profissionais se ajudarem, a gente montou um grupo, uma rede que chama Reforme, muitos de vocês já estão ali, e nós vamos começar a compartilhar muitos conteúdos ali sobre a reforma tributária, trocar experiência, trocar ali, né, as nossas demandas do dia a dia. Emília, eu vou prospectar um cliente. Fulano, estou indo prospectar um cliente, estou com esse problema, alguém pode me ajudar? Eu tenho um cliente lá no Sul, tem alguém que mora do Sul para a gente fazer uma parceria? Então vai ser o Reforme, é um espaço, é uma rede colaborativa onde nós vamos, sim, atuar ajudando um ao outro, fortalecendo um ao outro para nós nos tornarmos consultores ali que vamos fazer um diferencial no mercado. Não sei se vocês viram meus stories outro dia, nós temos uma OCIP, que é uma organização da sociedade civil, é um título do Ministério da Justiça, então eu já estou adequando toda essa OCIP para ela, né, para nós colocarmos a reforma ali com esse título já do Ministério da Justiça. Isso para nós vai ser muito bom, porque todo consultor que aderir ali ao programa da reforma vai poder usar esse selo do Reforme como um consultor pertencente a essa rede, e vai chegar ali já mostrando para o cliente que você é um consultor habilitado, que você tem uma chancela do Ministério da Justiça ali por trás te assegurando. Me conta se isso não faz toda a diferença no mercado que a gente está. Então a gente já está formatando toda essa organização que eu criei em 2011. Eu tenho essa organização desde 2011 e eu já estou adequando todo o estatuto dela para atender às nossas exigências aí, as nossas demandas do Reforme. Então, em breve a gente tem novidades aqui para você. O grupo do WhatsApp já está criado. Quem está aqui que não está no Reforme ainda, entra lá, porque nós vamos sermos um grupo colaborativo. Nós vamos nos ajudar e nos fortalecer. E é para isso que nós estamos montando aí essa organização que vai fazer diferença. Você tem que explicar para o cliente, durante a prospecção, também naquele momento 3 ali, onde você já ativou o gatilho dele da urgência, da dor dele, que você vai resolver, já conversou, já contou história, né? Já ali fez toda a dança. Eu costumo dizer que é a dança do casalamento, né? Você já fez ali toda a parte emocional da conversa, você vai falar para ele da parte racional. E aí, o que você vai falar para ele? O diagnóstico tributário inicial. Mas eu não quero te dar uma procuração digital. Então, você vai pedir seu contador agora para mandar no meu e-mail os 3 últimos SPEDs, contribuições e o fiscal da empresa. E isso faz toda a diferença, gente. Pede para mandar os SPEDs, fiscal e contribuições, os 3 últimos. Não sai da empresa sem os SPEDs, porque saem ou sem liberar a procuração digital. Por quê? Com esses documentos a gente já consegue fazer um levantamento, um diagnóstico, já consegue mensurar para ele nos últimos 5 anos uma média de quanto ele deixou ali de recuperar de créditos. Vocês acreditam que eu botei a aula para gravar, ela não está gravando?
para passar depois para vocês, mas hoje eu tô uma beleza, vocês nem imaginam. Mas enfim, amém, vamos lá. Eu entrei aqui agora para ver, mas me veio um relance que eu falei assim, gente, será que isso tá não, mas tá bom. E depois nós temos a apresentação da proposta para o cliente, nós vamos fazer todo o levantamento, e aí você vai falar para o potencial cliente, olha, nós vamos fazer todo o levantamento e vamos disponibilizar para você apresentar todo o trabalho, toda a análise técnica dos créditos que nós fizemos, apresentar o relatório todo embasado, fundamentado, no qual você vai ficar seguro, e aí, com o seu aval, né, você aprovando todo o trabalho, a gente passa para a parte da execução, e no próximo mês a gente já pode compensar a sua guia do INSS. Sempre pergunta para o cliente, quanto que você paga de funcionário? Quanto que você paga de PIS e COFINS? Começa conversando, eu não sei, tem que olhar com minha contabilidade. Ok, não tem problema, e depois ele olha, mas ali você já vai ter uma média de quanto que vai ser ali os honorários mensal, quando você já faz essa perguntinha para o cliente. Então, qual que é a jornada do consultor? Você chegou no cliente, você vai fazer prospecção do cliente, você vai fazer um diagnóstico tributário para ele, não quer liberar a procuração, quer liberar, isso aí você vai sanar, não quer liberar, você sana ali com os 3 SPEDs que você vai pedir dos 3 últimos meses. Você apresenta a proposta, fecha o percentual, a gente sempre começa num percentual de 30%, você vai negociando com o cliente, né? Porque o percentual, você vai falar para o cliente que você faz pelo percentual X, porque o seu trabalho é diferenciado, você garante o que você faz, que tem muito profissional no mercado fazendo a 10%, que daqui a pouco você precisa dele, você nunca mais vai ver a cara dele. E aí, com você, não, com você é diferente. Então, você tem que fincar seu pé no chão e fechar o contrato. Vai dar um descontinho? Vai dar um descontinho no final, mas primeiro você tem que mostrar segurança para o cliente ali, de que também você não está desesperado para fechar um contrato, tá? E tem aí, né, após a liberação das procurações, o diagnóstico, a entrega do relatório parcial ou o relatório final, onde a gente ali tem o aval do cliente e parte para a execução do trabalho, o recebimento dos nossos honorários mensais. Vamos para frente. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Me conta. Todo mundo ok? As pessoas que disseram que queriam mais informação, conhecimento. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quem que está falando? Felipe? É o Felipe. Fica à vontade, Felipe. A gente já passou um pouquinho da parte do crédito presumido, mas eu tinha até anotado aqui sobre essa questão. Uhum. Esse crédito presumido, ele só serve para empresas do lucro real, correto? Correto. Certo. Então, era só essa dúvida. Na verdade, tudo que eu estou conversando aqui, a gente está conversando sobre empresas do lucro real. Muito boa sua colocação, que eu deveria ter falado lá no começo. É porque são as empresas do lucro real que nos dão as melhores oportunidades, né? Então, gente, o que acontece? Entra agora nessa recuperação de imposto, tem 200 vendendo, seja o 201, e fecha um contrato, e fecha 2, e fecha 10, entra, por quê? É isso que vai nos garantir entrar para o mercado daqui a pouco, já ali na frente, oferecendo a parte da reforma tributária. Emília, como que eu vou fazer? Nós vamos estudar, nós vamos nos apoiar no grupo. Eu não sei tudo, tem quem sabe, eu não sei fazer isso aqui, nós vamos arranjar quem sabe. É esse que é o mercado. O mercado hoje é de parcerias, o mercado hoje é o ganha-ganha. Todo mundo ganha um pouquinho, no final, todo mundo tá feliz. E, na verdade, quando eu falo de ganha-ganha um pouquinho no tributário, não existe ganha um pouquinho no tributário, não. Todo mundo ganha e ganha bem, feliz e resolve a vida. Porque eu vou te falar, o tributário resolveu minha vida. O tributário hoje me garante coisas que a advocacia, quando eu comecei, não me garantia. E eu não largo por nada. E todo dia eu estou estudando. Pode ver meus stories de final de semana, domingo de manhã, eu estou sentada na mesa com o caderno e livro na mão e vendo aula. É minha vida de estudo. O meu marido ainda brinca comigo, ele fala assim, nossa, Emília, tem que estudar muito. Tem que estudar muito. E quanto mais a gente estuda, mais tem coisa para estudar. Tem hora que a gente tem ali a síndrome do impostor, a síndrome do burro, né? Eu não sei nada. E aí entra um desespero, mas é isso mesmo, é a vida. E nós vamos nos ajudando. Então, sai dessa que a recuperação de crédito está acabando. A recuperação de crédito está acabando como é hoje, mas ela está começando
conquistar por vir, e vai vir, gente, muita coisa no mercado. Vocês acham que os contadores internos, que os contadores no perfil que existe hoje, claro que com ressalvas, né, que existem excelentes profissionais, inclusive eu tenho inúmeros contadores parceiros que são excelentes, a gente faz o trabalho em parceria, é maravilhoso, nós somos amigos, e também existem vários profissionais dentro das empresas que se dão conta de acompanhar toda a legislação, todas as informações. Gente, empresa, indústria, uma loucura. As pessoas não dão conta de fazer tudo, elas não têm braço para fazer tudo, elas não têm cabeça para fazer tudo. Então, precisa de profissional que nem que seja para interpretar a legislação, para sentar do lado do contador que está ali e falar que faz assim, faz dessa outra forma. Tá certo aqui, tá certo ali, entrega mastigado para ele, mas ele precisa de um consultor do lado dele. Por quê? Porque ele não tem tempo. Ele tem que focar a cabeça dele de entregar a declaração no dia tal, porque se ele não entregar, vai vir multa para o cliente. Então, a gente tem que ter essa conscientização de que inteligência artificial não vai acabar com o nosso trabalho, os softwares não vai acabar com o nosso trabalho, o split payment, que vai garantir o tributo para frente, que vai juntar os impostos ali pagos, os créditos para compensar, não vai acabar com recuperação de crédito. Gente, vai ter crédito diferido para quem compra, para empresas do agro que compram insumo, vai ter, posso recuperar, não posso recuperar. Não, gente, deixa eu te contar, vai continuar, entre aspas, muito parecido, mas algumas coisas tendem a simplificar, como, por exemplo, as escriturações ali, né, essa coisa de SPED, como é hoje, essa coisa, essa loucura, isso não vai ter mais, mas vai ter ali as interpretações legais, né, e tudo isso vai fazer, nós vamos fazer diferença como consultores no mercado. Então, entra na recuperação de créditos agora, garante esses clientes, trata esses clientes bem, cativa esses clientes para você se tornar inesquecível na vida deles, memoráveis, né, na mente deles, para que daqui a pouco a gente já ofereça um contrato de consultoria tributária, revisão de contratos das empresas, com contratos a longo prazo. Isso vai fazer toda a diferença e a gente já vai sair lá na frente. Emília, eu não dou conta de prestar uma consultoria sozinho, mas você dá conta de apresentar com um parceiro, você dá conta de apresentar com a nossa empresa. Então, é isso que a gente vai fazer. Tanto é que, se você não tiver no Reforme, entra para o Reforme, que é lá que a gente vai conversar e que nós vamos estabelecer uma rede fortalecida para nos ajudar. E nós vamos ter esse selo do Reforme, que é essa rede estratégica de informação, onde a gente tem a chancela do Ministério da Justiça e vai fazer toda a diferença no mercado, para que a gente chegue ali e o cliente sinta segurança de que nós estamos ligados a uma instituição séria, uma instituição validada e que nós somos consultores que eles podem confiar. Ok? Vamos para o próximo? Estratégias de prospecção e venda. Então, aqui é a técnica AIDA. Não sei se vocês já ouviram falar. Qual que é essa técnica AIDA? Eu vou no cliente, estou na frente do cliente, estou na rede social, estou no LinkedIn. Eu preciso captar a atenção desse cliente. Esse cliente precisa de me ver. Como que esse cliente vai me ver? Eu vou dar uma informação de valor para esse cliente. Emília, como que eu vou dar informação de valor para ele? Deixa eu te contar. Vocês que ainda não utilizam o ChatGPT, me façam o favor de começar hoje, na hora que a gente acabar a nossa conversa, porque o ChatGPT faz toda a diferença. Começa a montar boletim informativo, manda para o cliente. Emília, você tem da sua empresa? Tenho. Você é um parceiro da nossa empresa? Não, não sou. Então, amanhã você já conversa com a Aline, vamos fazer nosso contrato de parceria, já pega o nosso boletim de ocorrência, gente, já pega o nosso boletim informativo, já manda para o cliente, já começa a fazer com que aquele cliente comece a te enxergar. Segue ele no LinkedIn. O LinkedIn, para a gente captar clientes, é o melhor lugar, muito melhor do que o Instagram. Até porque no LinkedIn a gente já entra dentro da empresa, a gente já tem contato com os tomadores de decisão da empresa, com contadores, com advogados, com os compradores. Então, eu te recomendo a aventurar ali pelo LinkedIn, que você vai ser feliz ali. E aí, você começa a chamar a atenção desse cliente para que esse cliente comece a te enxergar. E aí, você vai despertar o interesse desse cliente, explicando depois o benefício do seu serviço. Olha, a recuperação de crédito, ela é isso, ela é aquilo, ela ajuda a trazer de volta aqueles valores que você pagou maior de benefícios, que você não utilizou, que está aqui na lei. Então, você desperta o interesse do cliente, digita no ChatGPT, eu atuo como consultor tributário,
na recuperação de impostos, eu preciso captar ali, manter a atenção, chamar a atenção do meu cliente, do meu potencial cliente para o meu trabalho, me dê uma frase de efeito, me dê uma informação que eu possa usar com ele, mandar para esse cliente, e aí você vai ter ali os insights que o ChatGPT ele vai te dando e você vai conseguir ali fazer o seu próprio material. Ah, Emília, eu quero usar o seu também. Pode usar, gente, mas a gente precisa também caminhar com pernas próprias. Por quê? Porque a gente se torna pessoas mais ativas. Eu super impulsiono a todo mundo aí para frente, para crescer, porque isso nós vamos nos fortalecendo cada vez mais. Nós precisamos despertar o desejo do nosso cliente, do nosso potencial cliente. Cases de sucesso. Emília, como que eu tenho case de sucesso? E aí, as parcerias é aqui que entra. Por quê? Você vai usar os cases de sucesso da nossa empresa, onde nós vamos te mandar, e você, olha, eu sou consultor tributário dessa empresa, nós já fizemos esses trabalhos e nós já estamos ali consolidados, todo esse trabalho já está validado, para essa empresa nós recuperamos 120 milhões, para essa outra tantos milhões, então o cliente vai ver que você já está seguro, porque a empresa que você representa já está no mercado há mais tempo e já está ali com trabalhos validados que já foram feitos. Então, essa estratégia de prospecção de vendas, ela é muito importante, a gente mais ou menos seguir aqui esse passo a passo para que a gente consiga atrair a atenção e ir caminhando ali até você agir. A hora de agir é a hora de ter ali, marcar uma reunião com o cliente, é a hora de você conversar com ele, posso te ligar, vamos marcar uma reunião online, e aí você apresenta o seu serviço de fato para o cliente, mas eu costumo dizer, tem que ter a dança primeiro, tem que ter ali, né, aquele namorico ali, até despertar o desejo ali da pessoa que você está interessada nela, que é o potencial cliente. Vamos para frente? Geração de confiança e quebra de objeção, eu já falei aqui um pouquinho para vocês, mas o cliente às vezes fala assim, isso é arriscado, meu contador, meu fulano disse que eu posso ser fiscalizado, e aí você vai falar, olha, já faço esse trabalho há tantos anos, a empresa que eu represento já faz esse trabalho há tantos anos e nós nunca fomos fiscalizados, isso não existe, isso é um medo realmente praticado no mercado, que as pessoas falam, talvez aconteceu com algum conhecido, mas não é assim, a fiscalização, se for para vir ou para chegar até a sua empresa, ela já teria vindo com os arquivos, com as obrigações que você já transmitiu. Então, não é assim que se dá esse processo de fiscalização, né, por parte da Receita Federal. Eu já tenho um contador para isso, ok, que ótimo que você já tem, mas eu gostaria que você me desse a oportunidade de fazer esse levantamento para você e validar o trabalho do seu contador. Você vai ganhar aí uma auditoria gratuita, e aí essa é a forma que você vai falar para ele. Claro que você vai levantar mais crédito, gente, porque é algo que é uma experiência nossa que a gente sempre levanta. Não quero mais despesas agora, e aí você vai falar com ele, olha, todo trabalho é pago apenas após o uso do benefício. Compensou, você nos paga o percentual de acordo com o valor ali que nós compensamos para você, é só no êxito, você não paga nada para o diagnóstico, você não paga nada agora para a gente apresentar para você todo o trabalho. E aí você vai quebrando as objeções que vão se apresentando ali para o seu, do potencial cliente para com você. Pode ir para o próximo? Oportunidades em mercado futuro, eu também já disse, nós temos aí, né, a reforma tributária, e a reforma tributária hoje é a nossa principal oportunidade do momento, né? Nós precisamos aí estar seguros. A Emília só começa em 2027, não, já começou. Agora, em junho, a gente já vai ter ali, né, as notas fiscais, já vai ter, na verdade, empresas sendo... utilizando, as notas fiscais já vão sair ali, né, com as modificações necessárias, com o índice da CBS, do IBS, então a gente já vai começar ali a ter um preparo para que em 2026, de fato, comece o 0,9% da CBS e 0,1% da IBS nas empresas, e a gente já vai ter aí 2 tipos de alíquotas de impostos ali configurando, e nós vamos caminhar aí por um período de 2027, de fato, a CBS.
Então, a gente precisa entender que a reforma já é uma realidade, que se as empresas não começarem a acordar agora, elas vão chegar em 2027 sem poder aproveitar a crédito, porque elas já não vão saber como fazer naquele momento para aproveitar. E aí a gente sabe que todo mundo fica perdido, desesperado e tudo vira um caos. Então, as empresas que anteciparem, as empresas que já começarem ali a se regularizar, parametrizar todo o seu sistema, elas já vão chegar a 2027 com um diferencial competitivo gigantesco. Pode ir para frente, Aline? E aí nós temos aqui, né, o final da nossa conversa hoje. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, caso vocês tenham interesse. Não, volta aqui na anterior. E o que eu quero deixar como desafio para você? Eu quero deixar como desafio para você, nos próximos 30 dias, você definir metas claras para fechar seus primeiros contratos. Isso não significa que você não vá fechar contrato já amanhã, durante essa semana ou na semana que vem. Mas nos próximos 30 dias, defina onde que você quer chegar, defina metas claras, precisas. Nos 60 dias, estabeleça uma rotina de prospecção e atendimento a clientes. Comece já, todo dia, eu vou prospectar cliente hoje, eu vou atender cliente, eu vou atrás dos meus amigos, eu vou pedir indicação. Quando chegar em 90 dias, avalie seus resultados, suas estratégias e, se for preciso, dê uma ajustada, porque eu tenho certeza que em 90 dias, para quem está aqui, que nunca fechou um contrato, você vai fechar o seu primeiro contrato. Eu tenho certeza que você vai fechar o seu primeiro contrato em 90 dias. Se você focar, se você fizer aí tudo que eu passei para vocês, entender essa jornada certinha, vocês vão fechar contratos e vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida quando você entrar para essa área da recuperação de crédito, fechamento de contratos, e a gente já vai cair dentro da reforma tributária e o mercado ali já vai te conhecer, nos conhecer, e a gente já vai começar com o pé direito na reforma, que, entre aspas, iguala-se todo mundo, porque todo mundo precisa estudar tudo de novo, ok? Gente, então, temos perguntas? O que eu posso ajudá-los para que vocês já comecem amanhã a fechar contratos, aqueles que já estão aqui, que a gente já vem conversando há um tempo, que até hoje a gente não fechou contrato, eu quero te ajudar a fechar os seus próximos contratos, e aí no final de 90 dias, quem sabe a gente já tem fechado uns 3, 4 contratos. Tem mais alguma dúvida? Não? Alguém quer? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Então, eu quero agradecer a todos vocês que compareceram aqui nessa live. Nos próximos dias nós vamos ter outros encontros como esse. Eu vou trazer os aspectos gerais da reforma tributária, que é bom que a gente já vai familiarizando. Se Deus quiser, nós não vamos ter problemas com o Zoom, porque eu vou testar antes, tá, gente? Então, é algo que nós vamos, daqui para frente, as lives não vão parar mais, e a gente vai ter uma conversa toda semana, ou pelo menos de 15 em 15 dias. Eu tenho que ver como vai ficar minhas agendas, que a gente tem algumas palestras em outras cidades de agora para frente. Mas eu quero abrir aqui para vocês o seguinte: eu estou à disposição. Quer conversar comigo? Manda mensagem, a Aline vai passar para mim, a gente vai tentar marcar uma reunião online. Eu quero te ajudar a fechar o contrato, eu quero vocês como os nossos consultores, como os nossos parceiros. Nós queremos fazer diferença no mercado nesse novo momento da reforma tributária e criar aí entre nós mesmos uma conexão, uma ajuda entre profissionais, entre parceiros, e que nós vamos poder nos destacar no mercado. Quando a gente consegue criar uma rede fortalecida, certamente a gente faz diferença no mercado e nós vamos fechar muito mais contratos, porque quando os clientes veem que nós fazemos parte de uma rede fortalecida, você pode ter certeza que eles sentem confiança, e é isso que a gente vai formar aqui, ok? Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser, tá?